Olá, pessoal, tudo bem? Vocês já pensaram o que acaba movendo as nossas escolhas? Diariamente nós estamos agindo, tomando as decisões. Como vimos, nós somos seres racionais e é isso que nos distingue dos demais seres. Os animais, por exemplo, agem exclusivamente através dos instintos, através daquilo que a natureza os aconselha. Agora, nós, seres humanos, o que está na base das nossas decisões? Para refletir sobre essa questão, hoje nós traremos aqui um pensador muito importante, lá da antiguidade, da Grécia Antiga, chamado Epicuro de Samos. Epicuro de Samos escreveu uma carta intitulada Carta sobre a Felicidade, ou Carta a Meneceu. Em que consiste essa carta? Epicuro escreveu essa carta para seu amigo Meneceu, dando alguns conselhos. Imagine hoje como nós escrevemos para os nossos amigos um WhatsApp, um Twitter, ou alguém manda uma mensagem no Facebook, né? O texto de Epicuro hoje chamariam de textão, né? Embora não seja um texto assim muito longo, né? Hoje, em geral, as pessoas não costumam ler um texto assim mais subsistente, um texto assim com mais fundamentos, com mais conteúdos. Esse, então, é um texto, uma carta que seu Epicuro escreve para seu amigo Meneceu, dando alguns conselhos. Então, agora vamos aqui juntos, pessoal, passar por esses tópicos da carta. Ela se resume a 10 tópicos, né? Um finalzinho, que é uma espécie de conclusão, que ele chama de meditação, sobre dando conselhos para seu amigo Epicuro alcançar a felicidade. Por quê? A filosofia grega antiga, na sua totalidade, ela entende que o ser humano, ele vive para ser feliz ou para buscar a felicidade, né? E a palavra felicidade em grego, ela se chama eudaimonia. O que é? Eudaimonia é um bom espírito, né? Um bom espírito, um bom estado de ânimo, um estado de realização. Para o português foi traduzido por felicidade, que não traduz certamente a plenitude dessa palavra. Então, um eu é bom, né? Daimon seria um gênio, o espírito. Então, é um espírito bom, né? Então, você estar no estado de felicidade é estar no estado de eudaimonia, de realização e de bem-estar, né? Então, nós traremos hoje o pensador Epicuro de Samos para ajudar as nossas reflexões justamente nesse texto intitulado Carta à Felicidade, ou Carta a Meneceu, né? Vamos, então, verificar lá quais são os tópicos que Epicuro apresenta nessa carta e vamos ver como que nós podemos aplicar esses conselhos de Epicuro para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? Então, Epicuro começa essa carta, pessoal, de uma maneira muito espetacular. Epicuro diz que ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Ou seja, Epicuro diz que ninguém é jovem nem velho para alcançar a saúde do espírito, para alcançar a felicidade. Por quê? Para Epicuro, na base para alcançar a saúde do espírito, ou para alcançar a eudaimonia, está o estudo da filosofia, ou está numa conduta racional, né? Epicuro diz: ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Epicuro diz: aquele que já diz que é muito jovem ou que já é velho demais para estudar filosofia, é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Obviamente que aqui, né, ninguém está nessa, né? Todos nós, sejamos jovens, sejamos velhos, todos nós estamos na busca dessa eudaimonia, dessa felicidade ou para alcançar a saúde do espírito. Por isso que, então, esses conselhos de Epicuro, eles são direcionados para todos, seja jovem ou seja velho, porque o estudo da filosofia leva com que nós tenhamos uma conduta racional, uma conduta de pensamento, uma conduta pautada naquilo que nós raciocinamos, naquilo que nós refletimos. Então, por isso que Epicuro diz que ninguém é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito, ou seja, ninguém nem é jovem demais, nem velho demais para filosofar, ou seja, a filosofia é para todos nós. Então, esses conselhos de Epicuro, eles se dirigem a todos nós aqui. Vamos lá, então, seguindo os conselhos do nosso pensador. O segundo ponto, Epicuro vai falar sobre os deuses. Vocês podem até se perguntar, ou alguns até se questionar, puxa vida, mas qual que é o objetivo? Por que é que um pensador vem falar de deuses para alcançar a saúde do espírito, né?
Será que o pensamento sobre os deuses teriam alguma implicação na felicidade ou para buscar a saúde do espírito? Vamos ver como que está articulado o pensamento de Epicuro. Epicuro diz: os deuses de fato existem. Os deuses de fato existem. Contudo, enfatiza Epicuro, a imagem que deles faz a maioria das pessoas, essa não existe. Veja, pessoal, aqui tem um ponto fundamental que eu quero chamar a atenção de vocês para nós pensarmos juntos. Epicuro diz no texto, lá na Carta à Felicidade, no segundo tópico, né? Os deuses de fato existem. Agora, a imagem que a maioria das pessoas faz de Deus, essa não existe. O que Epicuro está refletindo aqui? Existe uma ideia na filosofia que aquilo que nós pensamos sobre as coisas é uma representação, ou nós criamos uma imagem. Por exemplo, se eu estou pensando em algo que eu fiz ontem, ou uma comida que eu ingeri ontem, eu não tenho a comida aqui comigo, mas o que eu tenho? Uma imagem que se formou na minha cabeça. Assim, se eu perguntar para vocês me falarem sobre o emprego de vocês, sobre o pai, sobre a mãe, sobre os irmãos, você vai me falar da imagem que você tem na cabeça, né? Ou de alguns autores chamam de representação. Ou seja, nós temos contato com as realidades, fazemos experiência e depois disso nós formamos o quê? Uma imagem. E nós passamos a pensar o mundo, pensar a realidade, pensar as coisas a partir dessa imagem que nós formamos na nossa cabeça. Assim, nós temos imagens sobre tudo, sobre comida, sobre ambiente de trabalho, sobre pessoas. Importantíssimo, pessoal. Ou seja, nós formamos imagens sobre as pessoas. Quando eu estou falando de alguém, eu não estou falando da pessoa, mas eu estou falando do quê? Da imagem que eu fiz dessa pessoa na minha cabeça. Assim também, veja que bacana, pessoal, nós formamos também imagem de quem? Imagem de nós mesmos. Qual que é a imagem que eu tenho de mim? Como que eu me considero? Qual que é a representação que eu tenho da minha pessoa? Será que a imagem que eu tenho condiz com a minha pessoa, com aquilo que eu sou ou não? Ou muitas vezes eu tenho uma imagem deturpada. Eventualmente seria necessário eu mudar essa imagem que eu tenho de mim ou não? É um ponto interessantíssimo para pensar nessa questão da imagem que nós formamos sobre o mundo, imagens sobre beleza, sobre justiça, sobre alma, sobre política, imagens sobre as pessoas e também imagens sobre nós mesmos. Mas Epicuro, aqui no texto, então, ele está falando da imagem que a maioria das pessoas fazem sobre os deuses. Então, Epicuro aqui está pensando, por exemplo, que muitas pessoas podem viver infelizes por uma imagem que ela tem de Deus, né? Qual que é a imagem que ela tem de Deus? Será que é um Deus bom, um Deus que está com ela, um Deus misericordioso, ou um Deus castigador, ou um Deus tirano? Quais as imagens que nós temos de Deus, dos deuses e das divindades? Então, Epicuro traz essa reflexão importantíssima aqui já no começo do texto. Primeiramente, ele diz que é importante o estudo da filosofia. Ninguém é demasiado jovem, nem demasiado velho para ser feliz, para alcançar a saúde do espírito. E já no segundo tópico da sua carta a Meneceu, a carta sobre a felicidade, Epicuro diz para nós verificarmos, tomarmos cuidado nas imagens que nós formamos das coisas, das imagens, das representações que nós criamos do mundo, das representações que nós criamos de nós mesmos e também da representação e da imagem que nós criamos sobre os deuses. Importantíssimo refletirmos sobre isso. Vamos então agora para o terceiro item da carta. Epicuro vai falar sobre a morte. Bem, pode pensar, puxa, que aula macabra essa, que palestra macabra do professor Irineu. Disse que iria falar sobre a felicidade e vem falando sobre a morte. Epicuro fala que para alcançar a felicidade, primeiramente, é preciso o estudo da filosofia, segundo, a imagem que nós temos dos deuses, e terceiro, a morte. Por quê? É uma condição básica e fundamental nossa, ou seja, todos nós, seres humanos, somos, por natureza, finitos. Sabemos que nós tivemos um início e também nós teremos um fim. E analisando todo o universo na sua vastidão, o período que nós temos aqui na Terra não é um período assim muito longo, né, pessoal? É um período razoavelmente bom. E
todos nós, ou até esse é um ponto fundamental que muitos autores colocam como a condição fundamental para o ser humano, é criar teorias sobre filosofia, questões, doutrinas religiosas, também questões sobre a própria moral que estamos discutindo aqui. Por quê? Eu sou um ser finito, a minha vida não é finita. E eu tenho um tempo relativamente curto aqui na Terra. Primeiramente, o que é importante? Nós termos consciência disso. Na medida, pessoal, que nós tivermos consciência que a nossa vida é finita, que nós não ficaremos aqui para sempre, tantas coisas que nós acabamos criar confusão e encrencas com as pessoas, eu acho que grande parte delas nós deixaríamos de lado se nós realmente tivéssemos, assim, consciência da nossa finitude. Aliás, essa é uma questão da finitude que, sobretudo agora que nós estamos nesse período da pandemia, ela se aparece assim de maneira mais intensa e mais incisiva para nós, porque nós nos deparamos com as pessoas morrendo, com as pessoas alcançando o seu fim. Por quê? Diz Sigmund Freud, há uma questão meio que natural que ninguém se imagina morrendo. Imaginem vocês, no seu final da sua vida, na sua morte, você consegue pensar nisso? Bom, quando eu penso na minha morte, eu estou pensando lá, eu, Irineu, num caixão, mas mesmo assim, eu estou do lado, ainda me observando do lado. Então, é importantíssimo quando nós temos essa consciência da morte, da finitude, porque nós passamos a verificar a vida de outro modo. Porque, paradoxalmente, quando eu penso na morte, não é a morte por si própria, mas eu penso na morte, eu penso na vida. Porque eu só sei que existe morte porque existe vida. E eu somente sei que existe vida porque existe a morte. Então, quando Epicuro, quando os filósofos nos pedem para refletir sobre a morte, pessoal, paradoxalmente é para nós pensarmos sobre a nossa vida. Sobre a nossa vida, como nós estamos vivendo, como nós estamos agindo. Porque a nossa vida é finita e é uma vida frágil. Então, primeiramente, para que nós tenhamos boas relações com as pessoas. Agora, com essa questão da pandemia, muitas pessoas que às vezes tinham problemas de relacionamento com outra pessoa, a pessoa acaba indo lá para a UTI, acaba sendo entubada e a pessoa sequer tem a possibilidade de fazer uma despedida. As pessoas chegam desesperadas nos hospitais, ainda gostaria de conversar com esse, com aquele, e os atendentes dizem, infelizmente não, você nem pode chegar aqui por uma questão da pandemia e também porque a pessoa não vai voltar mais, né? Não vai voltar mais. Então, primeiramente, pensar sobre a morte é pensar sobre a vida e sobre as nossas relações. Segundo, Epicuro diz que todo bem e todo mal residem nas sensações. Por exemplo, o que eu sinto de bem e o que eu sinto de mal, as minhas dores estão aonde? Estão nas sensações que eu tenho. E quando nós chegamos à morte, o que é? Justamente a privação das sensações. Eu termino com as minhas sensações. E quando terminou, acabou as sensações, aqui estamos falando da vida física, da vida material. Vocês já ouviram falar pessoas assim que, quando tinha alguém muito tempo no leito, disseram assim, nossa, finalmente ela descansou. Finalmente ela descansou, por quê? Porque finalizaram as sensações, finalizaram as dores. Então a pessoa morreu, ela alcançou o seu descanso definitivo. Isso é dito assim como uma pessoa que aceitou a morte, né? Falando sobre a morte, a questão do luto e da nossa relação com a morte, a pesquisadora Elizabeth Kübler-Ross diz que nós passamos 5 fases da morte: a negação, a raiva, a depressão, a raiva, a negociação, a depressão, a negação. Essas fases não é que elas acontecem assim didaticamente, uma na sequência da outra, como estou falando. Elas acontecem, podem vir todas juntas, ou elas podem estar articulando. Como que acontece? A primeira pessoa nega. Ah, não, não pode ser isso, de modo algum. Como que isso pode acontecer? Segundo, a pessoa entra num processo de revolta e de raiva. Por quê? Raiva, por que morreu essa pessoa tão boa? Por que não os bandidos? Por que outras pessoas assim tão ruins? Segundo, pode entrar num processo de depressão. Um processo também de negociação com a morte e, por último, a aceitação. Então, Epicuro diz que todo bem e todo mal reside nas sensações. E uma vez morto, acabaram as sensações. Epicuro também diz ali no tópico 3 da carta que ele diz o seguinte,
Quando eu estou vivo, a morte não está. Quando a morte chegar, eu não estarei. Então, por que temê-lo? Epicuro também faz a seguinte pergunta, e eu faço para vocês. Você gostaria de ser imortal? Não morrer nunca? Você já pensou se você tivesse a imortalidade, ou você gostaria de ter? Grande parte das pessoas dizem que não. Então Epicuro diz: se você não deseja ser imortal, então por que temer a morte? Por que viver infeliz? Porque você vai morrer. Então viva bem, porque diz Epicuro: o, o sábio nem deseja morrer e nem vê a morte com o maior dos males. Ele vive a vida fluindo da melhor maneira possível. E assim ele tem uma vida de eudaimonia e uma vida de felicidade. Passamos para o tópico 3, ou melhor, para o tópico 4, intitulado Saber Viver. Epicuro diz nesse tópico, Saber Viver, eu deixei aqui essa parte final do tópico, né? Epicuro diz assim, né? Devemos por optar pela comida mais saborosa e não pela comida mais abundante, né? Do mesmo que ele colhe os doces frutos de um tempo bem vivido, ainda que breve. Diz Epicuro, uma vida bem vivida, uma vida bem saboreada, é uma vida na sua plenitude, é uma vida que você deve viver de maneira intensa. Bem vivida no sentido filosófico, no sentido de viver as virtudes. Já vamos ver isso aqui na sequência. E nesse tópico, Epicuro ainda diz: nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é totalmente nosso, nem totalmente não nosso. Vamos pensar nesse tópico, pessoal, é muito interessante. Por exemplo, amanhã. Pensem nos planos que vocês estão fazendo para o dia de amanhã, que é o futuro. Esse futuro, ele é seu ou não é seu? O futuro, como diz Santo Agostinho, ele existe ou ainda não existe? Epicuro diz: nunca devemos nos esquecer de que o futuro não é nem totalmente nosso, nem totalmente não nosso, porque o futuro existe aonde? Existe aqui na minha cabeça, existe na minha memória, dizendo Santo Agostinho, existe na minha subjetividade no ser que está pensando. Então, aquilo que eu estou imaginando que vai acontecer amanhã, pode acontecer sim e não. Ele existe como pensamento, existe como planejamento, mas ele pode ocorrer ou pode não ocorrer. Então, diz Epicuro, esteja sempre ciente, saiba viver. Porque muitas vezes, pessoal, nós fazemos planos, imaginamos coisas. Imagina que o meu time vai ganhar amanhã de 4-0. Quem nunca, né? Quem nunca passou por essa? Mas é o futuro. Acontece sim, sempre. Com o meu time, ultimamente, raramente acontece. No meu caso, o futuro geralmente é não meu, que os planos que eu imagino para o futuro com o meu time geralmente não acontecem, né? Mas os planos que nós fazemos, né, aquilo que nós planejamos, ok, é importante, eles são necessários, são fundamentais. Mas eles são sempre planos, são planejamentos que eu imagino que eles irão ocorrer. Eles podem ocorrer ou não. Por isso que Epicuro diz que o futuro não é totalmente nosso, nem totalmente não nosso, né? Agora, pessoal, chegamos aqui num ponto assim fundamental da carta, no coração da carta. Estamos no meio, né? O meio geralmente é o coração, né? O coração, embora não esteja aqui bem no nosso meio, mas quando nós falamos o meio de algo, assim, por exemplo, o meio do curso, o meio de uma trajetória é uma etapa fundamental. Assim como aqui nós estamos no meio da carta, no tópico 5, tópico 6, que sim verão os tópicos fundamentais. Epicuro vai falar aqui no tópico 5, os desejos e a tranquilidade do espírito. Epicuro diz, dentre os desejos, há os que são naturais e os que são inúteis. Dentre os necessários, dentre os naturais, há uns que são necessários, outros não. Então, por isso que nós colocamos aqui primeiramente. Existem os desejos naturais e necessários. Já vamos ver cada um deles. Então, existem os desejos que são naturais e outros que são apenas naturais. Ou seja, existem os desejos que são naturais e necessários, existem os desejos que são naturais e não necessários.
Alguns que são fundamentais para a felicidade, diz Epicuro. Outros para o bem-estar corporal, outro para a própria vida. Vamos pensar junto aqui, então, dentro desses desejos. Por quê? Os desejos, pessoal, têm uma importância fundamental dentro dessa questão da busca da eudaimonia, da felicidade. Vamos pensar juntos. Por quê? Importante. Vou dar o seguinte exemplo. Vamos pegar um exemplo, depois passamos aqui para o nosso texto. Vocês já presenciaram, já estaram presentes? Aconteceu com vocês? Com o irmão, com a irmã, eventualmente com o filho ou com a filha, ou você viu alguém acontecendo no mercado? Por exemplo, está uma criança e ela deseja alguma coisa. Ela deseja um chocolate, deseja um brinquedo. Eventualmente, aquela criança faz o quê? Uma Babilônia, uma baderna, ou dá aquele piti no mercado. Eu já vi várias vezes isso, não sei se vocês já viram. Uma criança cair, eu quero, barará, barará, barará. E os pais ficam naquela situação assim, embaraçosa, sem saber o que fazer. Em geral, grosso modo, os pais e os responsáveis acabam tomando duas atitudes, duas saídas. Primeira, ou compra para a criança, vai dizer, puxa, tantas pessoas olhando, vai dizer, nossa, esse pai e essa mãe não tem nem dinheiro para comprar um docinho, um Kinder Ovo aí para sua criança, eles acabam comprando. Ou se não, diz, em casa nós conversamos. E vocês sabem, geralmente, como que acaba sendo essa conversa em casa, né? Então, o que essa criança tem? Ela tem um desejo. E esse desejo não está sendo satisfeito. Se os pais, os responsáveis, agem nessas duas perspectivas, elas estão dando a seguinte resposta para a criança. Bom, eu tenho um desejo, para eu conseguir, o que eu preciso fazer? Dar um piti. Cair, fazer um escândalo, e começar a gritar e daqui e dali, e eu quero e eu recebo. Pronto. Já deu a deixa para criar um imaturo, ou uma imatura depois que cresce, que não sabe ter seus desejos não satisfeitos, faz um piti. Ou segundo, se o pai e a mãe eventualmente levam a criança para casa e acaba agindo com violência, acaba passando a mensagem para a criança seguinte, o quê? Que questões como essa se resolvem com violência. Quando você tem um desejo não satisfeito, você resolve com violência, com pancadaria. E vocês sabem o quanto que nós temos visto isso ultimamente, né? Desejos não satisfeitos e pessoas agindo com violência, com pancadaria, tirando a sua vida e a vida de outras pessoas. O que as pessoas, o que os teóricos dizem que deveria agir nesse caso? Por quê? Todo desejo não satisfeito gera o quê? Todos nós já passamos por isso. Por várias vezes, por infinitas vezes. Todos nós desejamos coisas, temos desejos, queremos coisas. E naturalmente, pessoal, todo desejo não satisfeito gera frustração. É natural. Todo desejo não satisfeito gera frustração. O ideal seria que esse pai, essa mãe, esse responsável, mesmo que fosse no mercado, sentasse com a criança, mesmo que estivesse gritando, e dissesse, olha, o que você está sentindo agora é frustração pelo seu desejo não realizado. E você vai ter isso daqui muitas e muitas vezes na vida. E é necessário para o nosso amadurecimento, para a nossa eudaimonia futura, para a saída da nossa alma, que a nossa alma, o nosso espírito, seja assim por dizer calejado. Dói muito. Mas isso será fundamental para enfrentarmos as grandes frustrações que eventualmente passarmos no futuro. Muitos dizem que hoje nós estamos, por vezes, criando gerações imaturas, que não têm frustração, que recebem tudo, seja do pai, da mãe, tudo, não tem a frustração. E aí, depois de adulto, quando recebe um não, como nós estamos vendo muitas vezes ultimamente, seja do namorado, da namorada, do companheiro ou da companheira, a pessoa não sabe lidar com aquela frustração, com aquele desejo não realizado. E ela, pela sua imaturidade emocional, imagina que todo desejo deve ser realizado. E não realizado, ela age de maneira violenta, às vezes tirando a própria vida. Então, Epicuro diz que existem desejos que são naturais e necessários.
O que são desejos naturais e necessários? Por exemplo, comer. Preciso comer, né, pessoal? Quem que está chegando o horário do almoço ou do jantar, ou se alguém ainda não jantou ou não almoçou, está assistindo esse vídeo, você consegue estudar? Alguém vai dizer, existe lá um monge zen lá que consegue se desapegar de tudo. Sim, sei que existe, mas você acha quantos? Em 1000 ou em 100.000? Você conta nos dedos. A grande maioria, nós também incluo nessa, estamos ligados aos desejos naturais e necessários. Precisamos comer. Precisamos beber, né? Água. Água gelada. Água faz bem. Dormir é um prazer, um desejo natural e necessário. Ok, esses aqui são importantes. Você tendo, segundo Epicuro, a pessoa tendo esses desejos satisfeitos, ok, já está bem. Então, pessoal, quando a filosofia fala da felicidade, ela não diz, então seja feliz passando fome. Não, não é isso. É preciso que você tenha minimamente as condições básicas ou seus desejos naturais e necessários satisfeitos, como você precisa comer, ter aonde dormir, ter saúde, ter as necessidades básicas satisfeitas. Você tendo essas necessidades básicas satisfeitas, ok, você já pode ter a saúde do espírito. Agora, depois vem os desejos naturais e não necessários. Quais são esses? Por exemplo, comer bem. Pão e água, se eu estou com muita fome, satisfaz. Agora, se eu quero, não, eu quero um pão lá importado daquela padaria com aqueles enfeitinhos em cima, tá. Eu desejo tomar uma água que seja daquela marca que vem naquela garrafinha rosa ou azulzinha, que seja sentada num local muito especial, dormir num hotel 5 estrelas, numa cama box, não sei quantas molas, bora lá, ok. Esse é um desejo natural? Sim, quem não deseja comer uma comida mega saborosa? Ok, é um desejo natural, mas não necessário. Se eu tiver uma comida necessária que satisfaça a minha fome, ok, já posso estar com o meu espírito satisfeito. Já posso estar com aquilo que diz Epicuro, com a ausência de dor e com a alma tranquila, né? Com a ausência de dor e com a alma tranquila. E por isso ainda existem, por último, os desejos inúteis. O que são esses desejos inúteis? Esses sim, segundo Epicuro, são esses desejos que acabam apenas por perturbar a nossa alma. Os desejos inúteis, aqueles que não servem para a saúde do espírito e apenas acabam, por assim dizer, confundindo o nosso espírito. Então, esse, diz Epicuro, não se preocupe com esse tipo de coisa, pessoal, não com esses desejos inúteis. Pense em cada um de vocês nas suas vidas, né? Quais são os desejos inúteis? Que muitas vezes nós ficamos frustrados, agoniados por não alcançá-los, mas são desejos inúteis. Que desejos que acabam perturbando a nossa alma e não são necessários, nem naturais e não necessários. Cabe a cada um de vocês pensar na sua vida, né? O que você deseja? E às vezes você fica frustrado por não acontecer, por não alcançar. Isso é natural e necessário? Isso é natural e não necessário ou é um desejo inútil? Fica a reflexão para cada um na sua vida. Né? Então, disse Epicuro, o conhecimento seguro dos desejos leva a direcionar toda escolha, ou seja, toda escolha que nós fazemos, ou seja, continuamente estamos escolhendo, e toda recusa para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito. Ou seja, o conhecimento seguro dos meus desejos. O que eu estou desejando? O que eu estou buscando? Leva a direcionar toda escolha e toda recusa para o quê? Para a saúde do corpo e para a serenidade do espírito. Ou seja, Epicuro diz, se você estiver com a saúde do corpo e com a serenidade do espírito, você já está no caminho ou você já alcançou a sua eudaimonia. Então, a partir do conhecimento dos meus desejos, eu faço as minhas escolhas. Os desejos que nós temos e as nossas escolhas, elas estão contribuindo para a saúde do nosso corpo? O que é o desejo? Quais são as comidas? Quais são as bebidas?
Esses desejos que eu tenho são desejos naturais e necessários ou são desejos não necessários ou desejos inúteis? Né? E a serenidade do espírito, né? O que traz? O que eu estou buscando? Agora sim, o sexto tópico está relacionado ao anterior, está relacionado ao quinto. Epicuro vai falar sobre o prazer. Epicuro diz o seguinte: a partir do prazer, nós praticamos toda escolha e toda recusa. Epicuro diz o seguinte: aquilo que nós fazemos, as escolhas têm em vista o prazer, e fazemos para recusar a dor. Pensem naquilo que vocês fazem. As escolhas que vocês fazem, que vocês estão fazendo, elas seguem a busca do prazer e a recusa da dor? Pense o que você fez hoje, no seu dia. Ou o que você está fazendo. Né? Tem como base a busca do prazer e evitar a dor ou não? Você levantou cedo de manhã, foi trabalhar hoje? Isso dá prazer? Para mim, nem tanto, né? Você vai dizer, puxa, professor, eu levantei de manhã, tal, né? Não foi um prazer tão legal assim. Ah, eu precisei eventualmente ir ao dentista. Puxa, aquilo não me deu prazer, deu dor. Ah, sei lá, fui na academia, fiz exercícios. Bom, tive que fazer isso e aquilo. Não foi um prazer tão grande. Ah, o prazer seria eu ficar deitado na cama, mas eu recusei esse prazer e levantei. Assim você está contrariando, refutando a tese de Epicuro. Epicuro diz o seguinte: embora todo prazer seja um bem, nem todo prazer deve ser buscado. Veja que bacana, pessoal. Embora todo prazer seja um bem, e veja que conselho fantástico para a nossa vida para a busca da eudaimonia. Embora todo prazer seja um bem, nem todo prazer deve ser buscado. Embora toda dor seja, por assim dizer, um mal, nem toda dor deve ser recusada. Se desse prazer momentâneo vier uma dor futura. Nem toda dor momentânea deve ser evitada se dessa dor momentânea vier um prazer futuro. Como vamos dar o exemplo. Se eventualmente alguém levantou de manhã, se foi uma dor, você buscou um prazer futuro, qual seja, não vou ser demitido, eu tinha as coisas para fazer. Se eventualmente você recusou o prazer daquele momento de ficar deitado ali, é porque você pensou num prazer futuro. Pensamos, por exemplo, num atleta de ponta, um ginasta, uma ginasta. É uma vida de dor e treinamento. Muitas dores. Pensando no quê? No prazer futuro. Nós que estamos estudando, aquilo que eu falei para vocês, nem sempre você vai ter aquela motivação diária, aquela empolgação, vamos estudar hoje, tá? Não, nem sempre. Às vezes você tem que lutar contra a sua vontade e, por assim dizer, suportar aquela dor pensando no quê? No prazer futuro. Aristóteles diz, as raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Você passa por dificuldades agora no momento do estudo pensando o quê? No prazer futuro. Exceto uma aula de filosofia, uma aula de ética que como essa nossa, que estamos passando aqui, né? Que é um prazer momentâneo e também um prazer futuro para todos nós, né? Ou seja, é o prazer e a dor. E nós pensarmos, como que nós moderamos a nossa balança da nossa vida? A busca do prazer e a busca da dor. Se nós conseguimos fazer, por assim dizer, como vai dizer o Jeremy Bentham, esse cálculo dos prazeres. Né? Quais os prazeres que eu preciso buscar agora e qual eu preciso evitar? Quais as dores que eu preciso suportar, enfrentá-las para um prazer futuro? E vocês que trabalham, vocês que estudam, vocês sabem o quantas essas questões estão presentes na nossa vida. Ou seja, por isso que Epicuro diz, a partir do prazer, praticamos toda escolha e toda recusa, mas, embora todo prazer seja um bem, nem todo prazer deve ser buscado, se do prazer momentâneo vier uma dor futura. Nem toda, embora toda dor seja um mal, nem toda dor momentânea deve ser evitada, se essa dor momentânea vier um prazer futuro. Fazer atividades físicas, academia, eventualmente pode ser uma dor, mas você pensa no prazer futuro da sua realização, no corpo bonito, quando você for para a praia, vai poder usar aquele biquíni, aquela sunga, e barará, né? E
Você pensa na dor, na dificuldade, eventualmente, de você passar por uma prova, por um estudo, cálculos, mas você está pensando no prazer futuro. No prazer futuro. Então, esses são dois conceitos assim importantíssimos para nós pensarmos as nossas vidas e as nossas escolhas, né? A partir do prazer, praticamos toda a escolha e toda a recusa, seja o prazer momentâneo ou o prazer futuro. Seja a dor momentânea, seja a dor futura. Passamos então agora para o tópico 7. Epicuro vai falar da simplicidade. Lembremos sempre a simplicidade naqueles 3 tipos de desejos: desejos naturais e necessários, desejos naturais e não necessários e desejos inúteis. Quando Epicuro está falando para nós da simplicidade, ele está falando de uma vida pautada pelos desejos naturais e não necessários. Epicuro está dizendo que devemos ser assim, relaxados, sem nenhum cuidado? Não, não é isso. Epicuro está falando da autossuficiência. Ou seja, que eu posso ter bens, que eu posso ter coisas, mas eu não posso ser escravo desses bens. Porque aí eu perco a minha autossuficiência, eu perco a minha eudaimonia e eu perco a minha tranquilidade de espírito. Quando eu deposito a minha preocupação em bens, em desejos que são naturais e não necessários, ou em bens e desejos inúteis. Por isso que Epicuro diz: consideramos ainda a autossuficiência um grande bem. Bastar-se a si mesmo, bastar-se a si próprio. Quem é o homem sábio? O que é o ser humano sábio? É uma revisão de todos esses pontos que o pensador nos passou até agora. É uma revisão de todos esses pontos que nós estamos vendo até agora. Ou seja, aqui está ligado o que é o ser humano sábio? É aquele que está ligado ao estudo da filosofia, aquele que tem uma boa visão dos deuses, né? Uma boa visão dos deuses, ou seja, aquele que tem o pensamento. Ninguém é demasiado jovem nem demasiado velho para ser feliz. Aquele que pensa, que busca a saúde do espírito. Aquele que tem uma boa visão dos deuses, né? Aquele que não teme a morte, que vive como deve viver. Aquele que sabe viver, buscando aquilo que é o ideal. Aquele que tem os desejos e a tranquilidade do espírito, os prazeres naturais e necessários, naturais e não necessários. Que busca o prazer, mas sabendo que existem prazeres que devem ser buscados e prazeres que devem ser evitados, né? Prazeres momentâneos que podem trazer uma dor futura devem ser evitados. Dores momentâneas que eventualmente trazem um prazer futuro não devem ser evitadas e devem ser buscadas. Vivendo com simplicidade, tendo a temperança e a prudência. Este é o homem sábio, este é o ser humano sábio. Finalizando, Epicuro vai apresentar-nos uma meditação que ele diz: medita, pois, todas essas coisas e muitas outras, a elas congêneres, a outra a ela ligada, ou seja, medite, pense nisso, pessoal. Dia e noite. Contigo mesmo e com teus semelhantes, ou seja, essa carta sobre a felicidade é um ótimo presente para você indicar para um colega, para alguém que você goste, para alguém que você acha que precisa alcançar a eudaimonia, e nunca mais te sentirás perturbado, quer acordado, quer dormindo. Mas viverás como um Deus entre os homens, entre os mortais. Por que não se assemelha absolutamente a um mortal o homem que vive entre os bens imortais? Ou seja, aquele que vive bem, que pensa nessas coisas, que busca a tranquilidade da alma e busca a ausência da dor no seu corpo, que busca a perturbação, que evita a perturbação das dores, a perturbação do espírito e a ausência da dor no corpo, este é a pessoa sábia. Esse é o ideal da carta de Epicuro. Então, pessoal, busquem fazer a leitura do texto, é um texto assim maravilhoso para você ler e meditar e aprofundar muito mais ainda sobre ele. Beleza? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.